Então, o básico da matemática financeira, que é valor do dinheiro no tempo. E é muito básico, é coisa da primeira aula de matemática financeira, mas ainda tem muita gente que embanana nesse conceito do valor do dinheiro no tempo. O segredo, gente, é você entender que dois valores que estejam em datas diferentes, eles não representam a mesma quantia de forma nenhuma. Por quê? Porque eles estão em datas diferentes. E o único jeito de comparar esses valores é você colocando todos eles na mesma data. E aqui já vai uma dica para você. O valor do dinheiro no tempo, você tem que respeitar valores que estão em datas diferentes. Então, se eu tenho R$1.000 hoje, não é a mesma coisa de R$1.000 em nenhuma outra data. Por quê? Porque eu tenho vários fatores que vão influenciar nessa questão aqui. Primeiro fator, eu tenho a inflação. Por quê? Vamos pensar o seguinte, eu quero que você pense comigo, esse é o exemplo mais básico do mundo. Doutor César está participando conosco aqui, seja muito bem-vindo, doutor César. Doutor César, vamos imaginar, doutor César, que o seu cunhado te pedisse R$1.000 emprestado hoje e ele falasse para você assim, ó, eu vou te pagar os mesmos R$1.000 daqui a um ano. Você pensa assim, vou emprestar esse dinheiro ou não vou emprestar esse dinheiro para meu cunhado? A primeira questão que você vai pensar, Deixo. Se daqui a um ano, será que esses R$1.000 vão conseguir comprar a mesma quantidade do que R$1.000 compra hoje? Então, na hora que você vai definir se você vai emprestar ou não esse dinheiro para o seu cunhado, primeira coisa que você vai pensar é na tal da inflação. Você vai falar, olha, eu não sei se o meu cunhado, se daqui a um ano eu vou conseguir comprar a mesma quantidade de coisa. Logo, eu tenho que ter uma remuneração. Que remuneração é essa? Que seja no mínimo suficiente para recompor o poder de compra. Que seja suficiente no mínimo para fazer a correção monetária dos valores, a atualização monetária dos valores. Então, na hora que o doutor César for pensar em emprestar o dinheiro para o cunhado dele, ele vai olhar e falar assim, peraí, quanto que vai ser a inflação daqui a um ano? Ele vai projetar essa inflação e vai pensar assim, olha, então eu tenho que emprestar esse dinheiro, se eu for emprestar esse dinheiro para o meu cunhado, eu tenho que emprestar esse dinheiro pensando pelo menos em recuperar a tal da inflação. Então, inflação é um dos componentes que vão determinar essa questão do valor do dinheiro no tempo. Outra coisa que você vai pensar na hora que você for fazer, você vai falar, peraí, mas e o risco desse cara não me pagar? Tem um risco, afinal de contas, estamos falando do cunhado, né? Então, tem o risco do cunhado não pagar. Ele vai olhar e falar assim, peraí, mas para eu cobrar, para eu poder emprestar dinheiro para ele vai ter que me remunerar esse risco. A gente sabe que tem vários tipos de risco. Eu vou retomar esse assunto lá no curso de Matemática Financeira para perito. Por enquanto, você só precisa entender que tem inflação, tem um risco. Além disso, eu tenho o meu custo de oportunidade. O que é meu custo de oportunidade? Olha, se o doutor César deixasse esse dinheiro na caderneta de poupança, ele teria algum rendimento. Então, o mínimo que ele tem que cobrar do cunhado dele é o custo de oportunidade, o quanto que ele ganharia por manter esse dinheiro lá na caderneta de poupança. O custo de oportunidade é o que ele já tem. A partir do momento que ele resolveu emprestar dinheiro para o cunhado dele, ele está abrindo mão desse rendimento que ele teria. Lógico, se ele está abrindo mão, estamos falando de custo de oportunidade, ele tem que garantir no mínimo essa remuneração para ele. Então eu tenho inflação, risco, custo de oportunidade e ele tem que ter um determinado ganho. Eu não vou colocar lucro aqui não, porque lucro você sabe tem um conceito muito específico, né? Então eu vou colocar aqui ganho mesmo, tá? O ganho que o doutor César quer ter nessa operação. Além disso, ele vai olhar, peraí, mas eu vou ter que fazer um contrato, eu vou ter que contratar um advogado para fazer esse contrato, ou eu pelo menos vou gastar um tempo fazendo esse contrato, vou ter que registrar esse contrato, né? Vou ter que colocar 2 testemunhas para assinar, para ele virar um título executivo extrajudicial e por aí vai. Então, na hora que eu decido se eu vou emprestar esse dinheiro para o meu cunhado ou não, eu tenho que pensar o seguinte, olha, eu tenho que pensar em todos esses indicadores e dentro desses indicadores está aqui a famigerada inflação, que é o tópico que a gente vai trabalhar hoje, correção monetária. Por que eu estou tratando dessa forma, de modo tão detalhado? Por que eu estou falando com vocês desde o básico, desde o arroz com feijão mesmo, para que você possa entender o seguinte, R$1.000 hoje não é igual a R$1.000 em nenhuma outra data. E toda vez que você for comparar valores que estejam em datas diferentes, você precisa colocá-los na mesma data. E desde 2009, que eu dou aula de matemática financeira, eu falo para as pessoas, ou você pega esse dinheiro e leva para a data final, ou você pega esse e leva para a data inicial. Por quê? Porque você só pode comparar valores que estejam em datas diferentes. Só que aqui eu estou falando de um curso para peritos. Então fique atento, porque eu vou exigir um pouquinho mais de você. Porque você concorda comigo que se eu pego esse valor hoje e levo lá para o futuro, eu vou estar colocando juros? Sim, Edilson, vou ter que colocar juros ou pelo menos a correção monetária. Se eu estou colocando juros ou pelo menos a correção monetária, eu não tenho diferente regime de juros. Se eu tenho diferente regime de juros, eu tenho que tomar cuidado, porque dependendo do método que eu escolha para pegar esse valor e levar lá para frente, eu vou achar um resultado aqui ou outro resultado. Então, já anota aí no seu caderno a seguinte informação. Se nós estamos trabalhando com o valor do dinheiro no tempo, eu sei que duas valores não são iguais em nenhuma data, exceto a data zero. A única data
que eu devo fazer a comparação entre valores é na data zero. Por quê? Porque ela é a única data que não contém juros. Consequentemente, ela não contém juros nem na modalidade simples, nem na modalidade composta, nem juros capitalizados, nem juros não capitalizados. Consequentemente, quando eu estiver trabalhando com o valor do dinheiro no tempo e eu quiser comparar dois valores que estejam em datas diferentes, sempre vou pegar esses valores e vou levar para a data zero. Ora, sempre valores na data zero. Primeiro ponto importante do valor do dinheiro no tempo. Ora, se eu estou falando de dois valores que estão em datas diferentes, eu preciso remunerá-los a uma determinada taxa, a uma taxa adequada. Como o nosso exemplo aqui era o Dr. César emprestando dinheiro para o cunhado dele, ele vai analisar todos esses indicadores, vai encontrar uma determinada taxa de juros que ele acredite que seja suficiente para remunerar a inflação projetada, para remunerar o risco dessa operação, o custo de oportunidade que ele está tendo, lembrando que o custo de oportunidade é diferente para cada pessoa, né? O ganho que ele quer ter com essa operação e os gastos que ele quer ter com esse negócio. O brinquedo hoje é entender que se eu tenho valores em duas datas, eu preciso levá-los para a mesma data. E o modo mais correto, agora eu estou falando para você que existe um modo mais correto. O modo mais correto é levando o valor que está na data futura para a data zero. Por quê? Porque a data zero é a única data que não tem juros. A única data que não tem juros, data zero, consequentemente você pega e leva lá para a data zero.